Então, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Museu do Neorrealismo, desta vez a propósito da apresentação dos livros da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira do ano 2024, mais conhecida por BF24, e hoje temos uma sessão que procurará evocar precisamente os artistas e os projetos artísticos que essa Bienal do ano 2024 apresentou, tanto no plano da premiação, naquilo que aconteceu das exposições individuais dos finalistas que foram apresentados no celeiro da Patriarcal nesse ano, mas também o programa curatorial que foi desenvolvido e apresentado pela curadora Ana Rito, a quem agradeço o trabalho e também a presença hoje aqui, juntamente também com o Barata, que foi o curador da residência artística do Senhor Teste, que estão aqui também, e agradeço a vossa presença, assim como os artistas, tanto da fase de premiação como os artistas que estão aqui presentes, que representaram o programa curatorial. Quero agradecer o vosso entusiasmo, a vossa presença, e também àqueles que, por outras razões, aqui estão, ou por ligação a esses artistas, ou por outros interesses, naturalmente, o interesse mais abstrato pela Bienal de Fotografia e pela fotografia contemporânea. Quero agradecer a todos o facto de estarmos aqui hoje, nesta tarde. Eu quero aproveitar também para agradecer à equipa que faz a produção da Bienal de Fotografia há muitos anos a esta parte, e não estando aqui todas as pessoas, estão algumas dessas pessoas. Eu quero agradecer à Catarina Santos, à Tatiana Jesus, à Edith e à Margarida Ribeiro, que não está aqui hoje, mas que fazem parte desta equipa muito boa, que tem feito um trabalho excelente, precisamente nas várias etapas de produção e de divulgação da nossa Bienal de Fotografia. E este agradecimento, começando por esta fase, é extensível, obviamente, a outras equipas do município, ao Executivo e à Sra. Vereadora Doutora Manuela Ralha, que aqui está hoje connosco também para, no final, falar-nos um pouco sobre esta experiência da Bienal de Fotografia, da sua importância para o programa e a política cultural do Concelho, relativamente a esta aproximação à fotografia contemporânea, que a Bienal vem revelando desde as últimas edições de uma forma mais acentuada, mas que também é ao mesmo tempo um programa histórico, porque a Bienal de Fotografia, a primeira edição, aconteceu em 1989. Portanto, são já muitos anos, e é talvez, penso que será o certame mais antigo em continuidade concreta e sem interrupções no nosso país. E, portanto, também há essa dimensão histórica, esse lastro histórico da Bienal de Fotografia, mas eu gostaria de evocar, antes de falarmos um pouco, ou de apresentar aqui um pouco os finalistas do prémio, dos vários prémios, dos 3 prémios da Bienal de Fotografia, lembrar que esta Bienal é uma Bienal que, em 2016, sofreu uma alteração considerável, tanto no plano regulamentar, no seu regulamento, como também na ambição curatorial. Na altura, eu estive associado a esse projeto de renovação, foi-me pedido pelo Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, em 2015, para pensar uma renovação da Bienal, e isso, da minha parte, a resposta foi: isso implica também uma alteração ao nível do programa curatorial, temos que ser mais ambiciosos, procurar invadir a cidade com projetos artísticos de qualidade e que marquem a cidade como uma referência, precisamente, da fotografia contemporânea em Portugal, e, ao mesmo tempo, transformar o regulamento para que haja uma seleção de artistas que possam depois ter a possibilidade de trabalhar uma exposição individual, ou seja, terem a sua possibilidade concreta de mostrar trabalhos mais recentes após terem sido pré-selecionados por um conselho de curadores. E em torno disso e de algumas outras alterações que foram necessárias estabelecer, manteve-se ainda assim o formato de 3 prémios, o prémio principal, que não tem tema, depois mais 2 prémios, o prémio do Conselho e também o prémio de tauromaquia. E assim se mantém esse modelo, ainda que o que nós observamos a partir de 2016 foi precisamente que houve maior atratividade relativamente aos artistas contemporâneos que usam a fotografia e que procuraram
precisamente a Bienal quando viram que havia essa alteração. Essa alteração consolidou-se, de facto, na minha opinião, com um crescimento do interesse da parte dos artistas, mas, sobretudo, revelando uma maior qualidade na apresentação desses trabalhos finalistas. E, portanto, a partir de 16, eu diria que a Bienal de Fotografia conseguiu, de novo, porque já tinha tido uma fase onde isso foi muito evidente, atrair as escolas de arte, os jovens artistas ligados à fotografia, mas também outros menos jovens, e isso é muito curioso verificar que, aos poucos, a credibilização da Bienal passou muito pelo lado também dos prémios. A isso foi-se percebendo que era importante também que o programa curatorial, que no fundo está à margem dessa proposta de concurso, porque na proposta de concurso obviamente as pessoas são chamadas a concorrer, enquanto num programa curatorial convida-se um curador ou uma curadora que pensa um conceito e que procura relacionar-se com a cidade de um modo em que prevalece a ideia de que a arte contemporânea, a partir da experiência da fotografia e muitas vezes a experiência da fotografia em campo expandido e, portanto, numa ideia de transversalidade também disciplinar, cruzando referências várias e mostrando que a fotografia contemporânea hoje não é a fotografia tout court, embora também o possa ser. E, nessa medida, fez-se na altura essa transformação com a minha curadoria, invadindo a cidade, trazendo muitos artistas que deram credibilidade a essa iniciativa. E depois, em 2018 e em 2020, essa curadoria esteve a cargo da Sandra Vieira Jurgens, que hoje está à frente da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, como penso que sabem. E nas últimas duas edições, em 2022 e 2024, foi Ana Rito, a curadora dessas duas edições, e levando, de facto, a condição da nossa Bienal, neste caso a BF22 e a BF24, a uma dimensão que também ainda não tinha, que era a dimensão internacional, e isso é necessário da minha parte, enquanto responsável diretor do Departamento de Cultura e como representante também da Câmara Municipal, fazer desde já essa nota, esse sublinhado e esse agradecimento à dimensão também internacional que é a Ana Rito, com as mesmas condições que os outros curadores tinham, conseguiu fazer duas edições da Bienal com a participação de vários artistas internacionais, muitos deles muitíssimo conhecidos, outros menos, mas com essa, no fundo, essa novidade que nos obrigou também a fazer alguns exercícios para conseguir dar conta dessa ambição que a Ana Rito trouxe, e muito bem, à nossa Bienal. No fundo, passando a esta parte introdutória, dizer-vos que a Bienal está de saúde. Em breve serão anunciados os artistas da Bienal de 26, deste ano de 2026, em que eu sou de novo curador desta edição. Haverá uma sessão para apresentar, já está tudo definido, locais, artistas e também prolongamos, até quando é que foi prolongado o prazo de candidaturas dos prémios? Foi até dia 7. Já terminou novamente, houve um prolongamento do prazo de candidaturas, mas, portanto, neste momento já estão, as candidaturas aos prémios também já estão confirmadas, o número e aquilo que vai ser o trabalho do Conselho de Curadores. E dizer-vos que neste ano de 2024, não agora 26, mas voltando a 24, nós tivemos, e agora peço para irmos passando as imagens, nós tivemos num Conselho de Curadores, onde participaram a Pauliana Valente Pimentel, o Cláudio Garrudo e a Sofia Nunes, houve uma seleção perante várias dezenas de candidatos de estes finalistas. O Alexandre Magalhães, que estamos à espera que chegue de carro com o presidente do júri desse ano também de 24, e aqui certamente poderá haver uma leitura de algum compromisso, mas é apenas uma coincidência, eles vinham os dois no comboio e reconheceram-se, e agora vêm de carro porque o Alexandre Magalhães, que foi o premiado com o prémio do prémio sem tema, do prémio principal da Bienal, eles estão quase a chegar. Aliás, também por essa razão é que eu pedi algum compasso de espera relativamente aqui à nossa apresentação dos catálogos. Mas o Alexandre Magalhães foi um dos finalistas e estamos a ver agora Daniel Malhão. Isto é apenas uma apresentação muito breve daquilo que foram os finalistas nas diversas dimensões. Tanto o Daniel Malhão como o Alexandre Magalhães, o Filipe Bianchi
Já agora aproveito a passagem dos nomes. O Gonçalo C. Silva, também no prémio principal, um dos finalistas. O Jorge Val. O Marcos do Vago. O Rui Pereira, infelizmente falecido em outubro de 2025, mas foi um dos finalistas da edição de 24. E agora, no caso do Conselho, do Prémio do Conselho de Vila Franca, o premiado, o Ricardo Moita, um trabalho sobre a Cimianto, quer dizer, em torno daquilo que são os vestígios, daquilo que já foi a Cimianto. O Rodrigo Vargas, que foi também finalista na área do Prémio Conselho, com diversas imagens de vários pontos do nosso concelho. E ainda, no Prémio Tauromaquia, o Pedro Rocha, que teve um trabalho de grande qualidade. Penso que ele está aqui, o Pedro também, agradecer-lhe também a presença e o trabalho sensível que fez sobre um tema que diz muito ao Concelho de Vila Franca de Xira, que é a tauromaquia. Além do Alexandre Magalhães, já vimos, o Bruno Parente e a Catarina Cesário Jesus. Estes foram os finalistas de 2024. Dizer que, em relação ao livro, o livro tem textos, para além do texto institucional do Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, e um texto geral, que não é assinado, que é um texto assumido pelo município de Vila Franca, um pequeno texto. Depois, cada um dos finalistas tem o seu próprio texto, evocando alguns assuntos, nomeadamente dimensões conceptuais do seu trabalho, apresentando, no fundo, aquilo que foi a sua presença nessa dimensão de exposição individual. E, portanto, esta apresentação dos catálogos tem esta pequena apresentação dos premiados, da minha parte, e agora, de um modo mais prolongado e mais aprofundado, eu vou passar a palavra à Ana Rito para nos falar precisamente do programa curatorial e desta edição em concreto, lembrando também, embora de uma forma sumária, a edição referente ao programa curatorial de 2022. Ana. Muito obrigada. Muito boa tarde. Estão a ouvir-me bem? Eu não lido muito bem com estes mecanismos, portanto, vamos tentar com que funcione. Antes de qualquer coisa, agradecer imensamente este privilégio que é, imaginem só, ter a oportunidade de trabalhar durante 4 anos com uma equipa esforçadíssima, e eu sei que abusei imenso. As minhas desculpas por isso, mas acho que o resultado valeu a pena, o abuso. Mas quando falo de abuso é porque é uma equipa que de facto tem muito em mãos, são solicitadas e solicitados em N frentes, e conseguiram de facto dedicar-se de corpo e alma durante estes 4 anos. Como eu disse, não é um enorme privilégio e não é uma naturalidade, não é? De facto, podemos trabalhar em 2 sessões de Bienal, não é? O que é que isso permite? Permite um pensamento muito mais estruturado, muito mais profundo, muito mais desenvolvido, muito mais maturado. Permite, se calhar, uma zona de risco também muito interessante, a meu ver. E estas 2 edições, portanto, a Bienal de 22 e esta de que estamos agora a ver imagens, já lá vamos, sortiram nesta ideia essencial, dividida em 2 pontos. O primeiro é este que o David já referiu. Portanto, o histórico da Bienal tem-se centrado na produção nacional. E o que eu quis trazer foi precisamente um diálogo com algumas propostas de artistas não portugueses, precisamente para colocar essa relação possível entre aquilo que são as construções da imagem de muitos autores que nós já conhecemos e que fazem parte do nosso meio, e com autores que alguns deles até seminais, como o Bruce Nauman ou o Gary Hill, na edição de 22,
pareceu-me que seria muito, muito interessante, até de uma maneira até pedagógica, de trazer algumas dessas peças em conversação com aquilo que, de facto, se está neste momento a produzir. A de 22, e assim muito, muito brevemente, foi distribuída por 2 espaços, portanto, a Fábrica das Palavras e o Museu Municipal, portanto, com um número bastante mais reduzido de artistas, e já aí tentámos, portanto, esse nível um bocadinho mais sublinhado a nível da internacionalização, e um exercício, de facto, híbrido, portanto, um exercício transdisciplinar, libertar um bocadinho a fotografia da tecné e levá-la a muitos cruzamentos, portanto, com a literatura, o cinema, a pintura, o desenho, e, portanto, foi uma Bienal que quis explorar as materialidades da imagem, não é? E até uma espécie de lado escultórico da imagem, que me interessa particularmente. A de 24 vem um pouco nessa linha de pensamento, aumentando ali o número, de facto, de artistas não portugueses, Ana Maria Meulino, brasileira, Bruce Nauman, norte-americano, agora não vou dizer as nacionalidades todas, o Damiroko, o Instituto Lumière, que de facto foi uma parceria extremamente importante, e conseguimos mostrar um dos filmes que para mim estão na gênese daquilo que é a materialidade da imagem. Está-me aqui a faltar o Dries Van Michel, e o Denilson Baniwa, do povo Baniwa, do Brasil também. Portanto, tivemos aqui uma série de elementos, de imagens, de peças que para mim surtiram como esses pontos de inflexão que eu, de facto, gostaria de trazer. O que vocês estão a ver é um extenso PowerPoint com o maior número de imagens possível, peço desculpa, porque quis, de facto, fazer uma espécie de viagem pela Bienal, neste caso, o programa curatorial, que, cá está, num crescendo, foi uma Bienal e um programa que ocupou 6 espaços. Portanto, já não estamos com 2 exposições, estamos com 6, com um número bastante maior de artistas e com esta possibilidade. Portanto, houve aqui, de facto, como eu disse, um abuso da minha parte em querer utilizar também o celeiro da Patriarcal. Eu tinha que terminar este programa curatorial utilizando o celeiro. Portanto, o celeiro é um espaço incrível, é um cenário, de facto, muito apelativo, e houve aqui uma necessidade de fazer o programa curatorial em 2 tempos, não é? Portanto, inaugurámos em novembro com o prémio, depois do prémio ter terminado, inaugurámos em fevereiro a segunda parte do programa curatorial. E esta possibilidade, cá está, ampliou de facto, não só em termos de espaço, como é óbvio, mas em termos de pensamento. E isso para mim é o mais fundamental. E o que o livro tenta fazer, e alguns de vós já o têm nas mãos e outros espero que também o consigam ter, o livro tem esta dimensão, tem este volume, tem este peso, que eu gosto particularmente, e de facto, voltando aos agradecimentos, é óbvio que os tenho que fazer porque foi possível fazer este documento graças, cá está, ao Departamento de Cultura, a doutora Manuela Ralha e ao doutor David Santos, e a toda a equipa que ajudou na criação deste objeto, e é um objeto que tem design da Dulce Munhoz, portanto que faz parte da equipa da Câmara, e que fez um trabalho extraordinário. A impressão está incrível e também é uma impressão com uma gráfica da zona, e portanto isso para mim também é muitíssimo significativo. E este objeto o que tenta fazer não é um mero registro. Ele vai passar outra vez em loop. Não é um mero registro de facto do programa. Para mim ele é uma continuação desse espaço, como se o livro fosse uma sucessão de espaços, mas isso eu vou deixar aqui depois para o Hugo falar um bocadinho sobre o livro na sua concepção. Mas o livro, o documento, o arquivo, este objeto procura isso mesmo, portanto, procura que haja, ou melhor, que houvesse uma continuidade dos vários espaços que foram visitados pelos nossos corpos, e agora
um novo corpo, de alguma maneira, foi dado à luz. E essa ideia para mim é muito, muito importante, e este slideshow é um bocadinho dar uma rememoração de quem viu as exposições, e quem não viu tem assim uma ideia muito, muito geral, mas também penso que substantiva. Nós passamos pelos vários espaços, portanto, a Fábrica das Palavras, a Galeria Paulo Nunes, onde estava uma exposição individual da Carla Cabanas, que está aqui, o Núcleo Arqueológico do Mártir Santo, com uma instalação também individual do artista Dami Rocco, portanto, o celeiro da Patriarcal, e o Museu Municipal e o Museu do Neorrealismo, com uma intervenção nas fachadas, nos vidros e mesmo a nível de ecrãs, que foi um projeto que foi comissionado ao Paulo Arraiano. Nós estamos a passar aqui pela residência artística do Sr. Teste, que estão aqui, da Catarina Domingues e o Ricardo Ribeiro, e eu, se calhar, interrompi o meu discurso, passava a palavra ao Hugo e depois retomo, pode ser? Porquê? Porque eu convidei o Hugo Barata, que é um especialista no arquivo e no dispositivo biblioteca e livro, a fazer ele a curadoria da residência artística e editorial, desculpem, do Sr. Teste, como eu já referi. Porquê? Porque esta Bienal parte de um texto, para mim, seminal, primeiramente dito numa conferência pelo Aby Warburg, chamado posteriormente O Ritual da Serpente. Foi uma conferência de 1923, mas onde o Aby Warburg fala, de facto, de uma condição que para mim é a condição da imagem, que é precisamente esta ideia de mudança de pele, de metamorfose, de fluidez, de uma constante transformação, uma ecdise, de alguma maneira, e pegando naquilo que o Warburg, de facto, traz, não só para a cultura visual contemporânea, mais europeia, sim, mas a importância do Atlas Warburgiano, não só na minha forma de pensar enquanto curadora, mas naquilo que para a prática artística e curatorial eu penso que tem sido uma referência fundamental. Pensámos em fazer imediatamente a primeira tradução para português desse texto. E, portanto, foi nessa lógica que foi feito o convite à Catarina e ao Ricardo, não só para editar um novo livro, mas para algo mais. Mas aí eu passo a palavra ao Hugo, para falar um bocadinho sobre essa experiência. Obrigado, então. Obrigado, Ana. Obrigado a todos e todas por estarem hoje aqui. É um privilégio, de facto, como a Ana diz, poder estar a partilhar com todos e com todas esta experiência que foi estar inserido na programação da Bienal. Portanto, por paralelismo, por homologia, os meus agradecimentos também ao Dr. Manuel e ao Dr. David por permitirem que essa visão da Bienal possa transparecer para projetos que de facto ganham raízes e que se podem então multiplicar. Eu estava aqui a ouvir a Ana e o David e risquei aqui um bocadinho o que tinha preparado e voltei ao livro. Queria muito falar deste livro com o tempo curtinho que temos hoje, mas queria muito falar da participação do Sr. Teste neste convite, contar-vos um pouco essa história, mas abrindo aqui o texto do Warburg ao acaso, ele tem aqui uma passagem que diz o seguinte: observa bem o antílope. Ele é pura corrida e corre muito melhor do que o homem. Ou do que o urso, que é só força, pura força. O homem apenas pode fazer em parte o que o animal é inteiramente. Quando nós pensámos em fazer esta residência para darmos o nosso comentário sobre o que é que podia ser pensar o livro, ser apaixonado por livros, ser apaixonado por escrever, ser apaixonado pela leitura, ou seja, no fundo tudo o que o livro pode ter como paralelo de um arquivo, não sei se o é verdadeiramente, deixa à consideração de cada um, porque acho que a questão do livro tem uma relação muito de solilóquio connosco, enquanto
leitores, enquanto criadores, e nas primeiras reuniões de trabalho o que se sugeriu foi que não se podia fazer uma mera exposição, ou seja, aqui a ideia era abrir também um grupo de editores, mas que também são artistas e que também são investigadores nesta área do livro, tendo, no meu caso, coincidido fazer um projeto num sítio que ainda por mais se chama Fábrica das Palavras. Ora, pronto, cosmologicamente a sensação que tínhamos era que estávamos no bom caminho. A nossa primeira reunião foi um bocadinho mais curta, foi muito mais de comida e bebida do que propriamente depois de trabalho, como devem ser sempre as primeiras reuniões. E depois, quando nos fomos reunindo a seguir, percebemos que tinha que haver uma espécie de espaço para a edição do Sr. Teste poder aparecer nas suas múltiplas camadas, poder aparecer como pensamento. Quem conhece o trabalho do Sr. Teste tem isso perfeitamente explanado, basta ver. Quem não conhece, convida a ver o trabalho da Catarina e do Ricardo. Mas depois também há um outro lado, que é um lado da criação artística. Portanto, o que se queria tentar trazer aqui para o debate, e que eu tentei articular com o David e com a Ana, foi podermos na biblioteca estar a fazer um estúdio que seria da inteira responsabilidade do Sr. Teste enquanto espaço para criar, e também, claro, com o suporte que me pareceu também incrível da própria biblioteca, para a Catarina e o Ricardo poderem, dentro das devidas medidas, dispor do espaço para construírem o seu pensamento. Portanto, o que se fez numa segunda fase foi, então, ok, há um estúdio que vai ser um estúdio temporário, assim uma coisa à la Daniel Buren, portanto o sítio onde nós estamos é o sítio onde nós vamos criar, mas também possivelmente o sítio de onde vem, digamos, o fio de conhecimento que vamos trazer quando criarmos as nossas peças. E, obviamente, depois disso, para tangibilizar a proposta que a Ana estava a tentar colocar em marcha, teria que haver também um momento de dar a ver ou de expor. E então o pensamento da exposição, a criação da exposição, que devia nascer dessa estadia aqui em residência do Sr. Teste, de alguma maneira também coincidiu com alguns pontos que nós já tínhamos em comum. Portanto, os artistas estão aqui, Ricardo e a Catarina estão aqui, falariam disso muito melhor se houvesse esse tempo, mas pode ser que no fim consigamos conversar um pouco, se calhar. Nós tínhamos algum ponto em comum sobre esta ideia do livro ser uma máquina infernal no bom sentido. Ou seja, nós de facto estamos a viver tempos que são diferentes, a criação de imagens e a criação de escrita estão a acelerar de uma maneira que nós ainda vamos ter que precisar de muito tempo de intervalo para olhar para esta maneira como o livro se vai materializar. Portanto, o terceiro momento, este triângulo, fechar-se-ia com trazer o livro novamente para, digamos, eu vou dizer mesmo para a vitrina, não querendo ser redundante com a estratégia que depois nós encontramos. Pronto, no fim, a Catarina e o Ricardo ainda tiveram a viver a própria biblioteca como biblioteca, ao mesmo tempo que usavam o espaço para ser o seu próprio estúdio, mas ao mesmo tempo, além de estarem a criar artefactos artísticos, estavam também a pensar como editores. Portanto, há aqui uma espécie de livro-objeto que condensa em si este triângulo. Portanto, por isso é que eu citei aqui o Warburg, porque eu acho que a insistência na escrita, e está aqui a minha filha também na primeira fila, e na leitura já não vai poder ser da mesma maneira, é verdade, não vamos poder obrigar estes seres mais pequenos que nós a pensar como nós pensaríamos, mas o superdigital vai de facto trazer outros problemas, e eu, como alguém que tem explorado, como a Ana dizia, não sei se me considero um especialista em bibliotecas ou em arquivo, mas tenho feito algum trabalho nesse campo e tenho descoberto que uma forma de nós contrabalançarmos as coisas sem criar demónios onde eles não têm que existir, a escrita e a leitura e o livro como máquina de pensamento é uma coisa que não deve estar, ou pelo menos seria a minha proposta, que não deve estar arredado do nosso cotidiano. A Catarina e o Ricardo, brilhantemente olhando para tudo aquilo que tinham disponíveis e o seu trabalho de reflexão em torno do livro e das edições que fazem, dos convites que fazem a artistas, houve uma palavra que nasceu ali a meio de uma conversa, que era a ideia de ritual. Obviamente, se calhar com ecos daquilo que seria
uma leitura mais adensada do Warburg, mas eu percebi que depois a ideia era de facto trazer o corpo, para o corpo se misturar com a leitura, com as palavras e com o objeto livre. Portanto, Intuição em Ação, este título que a Catarina e o Ricardo encontraram, Intuition into Action, e quem esteve na performance pode testemunhar isso mesmo. Acrescentou ainda uma quarta camada, para encontrarmos aqui uma outra forma geométrica, que seria então a exposição poder dar-se a ver a partir do ato performativo, que devia chamar novamente a atenção para a página, para a palavra, para uma leitura mais lenta, se quisermos, leitura agora no sentido geral. Foi uma belíssima performance que está belíssimamente plasmado, e eu aqui devo sublinhar o trabalho que a Ana fez com toda a equipa da edição do catálogo, porque na parte que me toca, a proposta da performance está muito, muito bonita, muito bem descrita. Portanto, convido-vos a ver essa passagem de algumas das fotografias que vão encontrando aí. E, ao fim e ao cabo, aqui um bocadinho também para voltar a dar a palavra à Ana, e depois, se calhar, para termos tempo no fim para conversar um pouco fora deste lado mais, parece que estou a fazer um introito, não é? No final, digamos, o resultado que se queria era, por um lado, fazer uma boa curadoria, uma curadoria que não encontrasse na proposta da Catarina e do Ricardo, digamos, uma estrutura de apoio, mas que fosse a proposta deles, digamos, a revitalizar aquilo que tinha lançado como uma proposta hipotética de como poder fazer uma curadoria numa biblioteca, mas pensando a curadoria como um gesto de edição no sentido de pensar como é que o livro se pode descamar, por assim dizer, usando esta expressão, e ao mesmo tempo conseguisse trazer para quem estivesse no momento da inauguração e no momento da performance um convite a entrar nessa ideia do mundo das imagens e no mundo dos livros. Pronto, que eu volto a dizer, acho que vamos falar muito, e estamos a falar muito hoje em dia, do nosso próprio trabalho, enquanto curadores, enquanto historiadores, enquanto artistas, sobre o que é que haverá numa espécie de nova antropogénese qualquer a partir da máquina. Portanto, eu acho que nós vamos ter que lidar com isso, vamos ter que viver com isso, mas acho que este é um belo exemplo. Quem conseguir ver aqui a edição do Senhor Teste é um belo exemplo desse convite, não a parar o tempo e a estancar a velocidade com que as coisas estão a andar à nossa volta, é um facto, mas por outro lado uma espécie de convite a que o livro possa ser verdadeiramente ativado por nós. Pronto, os teóricos alemães da teoria dos mídias que estudaram os livros costumam dizer que os livros só guardam mesmo isso que guardam, são só palavras, se nós pensarmos bem, são coisas impressas numa página. Mas nós sabemos muito bem que assim não é, e assim não é porque o sujeito, nós, o leitor, ou quem lê, ou quem dá a ler, é esse que está sempre em movimento. Portanto, o livro é esta espécie de coisa inerte e ao mesmo tempo coisa absolutamente fantástica que pode trazer leituras para aquilo que é o nosso trabalho enquanto artistas, enquanto curadores e por aí adiante. Bom, eu vou parando, está bem? E vou passando a bola aqui à Ana novamente, e agradeço-vos muito. Se quiserem no fim também conversar mais um pouco, estou disponível para isso. Muito obrigado. Sentem-se. Então podemos fazer a invocação neste momento da chegada do presidente do júri de premiação, que horror, não é? José Maçãs de Carvalho, e do premiado Alexandre Magalhães, que ganhou o prémio BF24, e que chegaram agora, depois de muitas aventuras, por este país. Okay. Bom, assim não tinha graça. Exatamente. Retomando aqui, então, o discurso do Hugo e aquilo que estávamos a conversar, só para... Eu gosto de contar histórias, e acho que há uma história que tem que ser contada, que é aquela que leva o Warburg a fazer a conferência. Para quem não conhece, o Aby Warburg era um historiador alemão que, no final, por volta de 1890, mais ou menos, começa a ter uma vontade enorme em descodificar a história da arte a partir das imagens. Ou melhor, reescrever a história da arte usando-se apenas de imagens. Como que erradicando, curiosamente, a palavra,
que estávamos a falar. Como é que se conta a história da arte a partir unicamente dos seus ícones, ou das suas, como eu disse, das suas imagens? Sendo ele um especialista no Quattrocento italiano, nomeadamente em Botticelli, as Vênus, não é? Portanto, as figuras das Vênus, eram figuras que para ele foram determinantes para introduzir um conceito que é este de ninfa. A ninfa moderna, que depois o Jorge Obermann vai pegar. Mas ele precisava, da maneira de um ímpeto qualquer, não europeu, não normativo, não linear, para pensar a história. E tem o instinto de querer viajar até ao Novo México e entrar em contacto com o povo indígena Hopi. Porquê? Porque já seriam famosas as suas danças ritualísticas na Europa. Aliás, o Anthony Artaud faz uma viagem prévia, precisamente, para também registar e presenciar esses rituais. Ora, ele faz a viagem em 1896, 97. Há algumas dúvidas. Só que o Warburg calcula aquilo mal e ele viaja no inverno. E o ritual da serpente dos índios Hopi acontece em agosto. Portanto, ele não vê o ritual. Vê outros rituais, contacta com outros povos, adquire muitas imagens, porque na altura circulavam muitas imagens, portanto, no mercado desses rituais. Visita as quivas, já lá vamos. Portanto, ele contacta de alguma maneira com o povo, com algum do seu pensamento, mas não assiste de facto ao ritual. Um bocado frustrado, regressa à Europa quando tem um surto psicótico e é internado num hospital psiquiátrico. Durante vários anos ele fica internado e desenvolve uma espécie de ritual próprio de organização de mesas, de objetos em mesa. E para quem conhecer o Atlas, depois percebe um bocadinho essa mesma dinâmica. Em 1923, o diretor do hospital diz-lhe: bom, tens que nos provar que estás são e que podes sair do hospital. Como és professor, desafiamos-te a fazer uma aula, uma conferência. E ele então decide, reparem bem, viajar no tempo, rememorar a experiência da ida ao Novo México e escrever sobre o ritual da serpente, que não viu. Ora, o texto é assombroso por isso mesmo, porque é uma ficção. Não é? Ou melhor, a partir do real, ele ficciona algo que de facto não viu. E na altura ele teve o cuidado de não intitular a conferência de O Ritual da Serpente. Ela teve outro título sobre as imagens do povo Hopi no Novo México. Mais tarde, e ele não queria publicar. Porque ele sabia que, de facto, era um exercício arriscado. Não é? Estamos a falar de algo muito especulativo. Mas quando ele morre, portanto, em 29, os assistentes, de facto, publicam o texto com este título, O Ritual da Serpente. Ora, ele sai em 23, de facto, do hospício e começa o projeto Atlas Mnemosyne em 1924. 24-25. Ora, para quem conhece ou não conhece o Atlas, ele é composto por vários painéis, portanto, 61 painéis numerados até 83, se não estou em erro, de um conjunto de 1117 imagens, todas elas fotografias ou postais, recortes de revistas, e com esse conjunto de fotografias ele, de facto, transpõe para a verticalidade do Atlas esse pensamento sobre as imagens. Mas o que acontece é que cada um dos painéis, ainda hoje, todos eles em fase de investigação contínua, eles não são lineares, eles não são normativos, eles não são fixos, porque a serpente e a ideia da serpente esteve sempre lá, intuída, ficcionada. Então, falemos da serpente, não é? Porque foi ela que permitiu ao Warburg libertar, fluir as imagens
da contemporaneidade, ligando-as ao passado. Não é? Para os índios Hopi, a serpente era um intermediário entre o céu e a terra. Era uma espécie de relâmpago. Aliás, as representações das serpentes, feitas nas quivas, que eram as salas escuras, onde as serpentes ficavam durante 9 noites a ser idolatradas, entrando apenas uma espécie de sacerdote, não é? Era o único que podia entrar nas chamadas quivas, totalmente no breu. As serpentes eram alimentadas, eram cuidadas e na última noite eram libertadas e havia uma dança com vários sacerdotes. Elas eram colocadas na boca, não eram assassinadas, não eram feridas e depois eram libertadas no deserto. Portanto, numa espécie de simbiose, não é? Muito o oposto da ideia de serpente que Warburg tinha. Esta relacionada com o mal, não é? O mal, o demónio, a tentação, o chão, a queda. Aqui a serpente é um ser que faz esta ligação entre o humano e o divino. E não esquecer que os índios Hopi eram um povo agrícola. Portanto, estes rituais chamavam precisamente isso, a chuva. E era isto, não era nada de a imagem que ele levava da serpente, a ter uma ideia, era o Laocoonte. Não é? Portanto, a escultura do Laocoonte a ser devorado pela serpente. Portanto, e de facto não é isso que ele vai encontrar. E eu penso que eu falo um bocadinho sobre isso no ensaio, que eu depois convido a ler, esse hiato muito interessante entre aquilo que é o imaginado por ele e aquilo que ele de facto depois vai encontrar. Eu estou só a explicar isto porquê? Porque vocês estão a ver estas várias imagens, aqui voltamos à performance do Sr. Teste, e estão a perceber que há exposições muito escuras e outras que têm um clarão. E eu fiz isso curatorialmente com um intuito. O Warburg termina a sua conferência em 1923 num ataque feroz à eletricidade, à tecnologia, dizendo que não, há coisas que têm que permanecer no escuro e que a eletricidade veio destruir um bocadinho a magia, o enigma, o ritual. E, portanto, eu fazendo um bocadinho de jus a essa perspectiva e lembrando-me também das quivas, portanto, as tais salas obscurecidas onde as serpentes eram colocadas durante 9 noites, e a experiência que o Goethe refere quando vê pela primeira vez a escultura do Laocoonte. Ele vê, claro está, à luz dos archotes, não havia eletricidade. E ele dizia que aterrador é ver aquela escultura à luz dos archotes, em que o próprio pestanejar parece fazer mover aqueles corpos. Portanto, toda essa ideia de obscuridade que de alguma maneira dá a ver, levou-me a criar 2 grandes exposições coletivas, a da Fábrica das Palavras e a do Celeiro da Patriarcal, segundo essa lógica. A lógica da quiva, a lógica do escuro. Mas depois, as serpentes eram representadas como relâmpagos. E o Walter Benjamin dizia que a constelação é este outrora que encontrou agora como um relâmpago. E, portanto, essa possibilidade de fazer cruzar coisas vieram pela ideia do relâmpago. E, portanto, a intervenção, por exemplo, do Sr. Teste naquela zona de luz da biblioteca tem essa lógica, e a exposição da Carla Cabanas na Galeria Paulo Nunes também. Portanto, há aqui, de facto, dois clarões numa perspectiva bastante obscura daquilo que era a minha proposta. E neste sentido, e porque estamos a passar imagens e temos aqui outros artistas na sala, dizer que a exposição individual da Carla Cabanas, que já vimos aqui algumas imagens, foi uma experiência incrível. Carla, muito obrigada, porque foi a possibilidade de colocar em diálogo um conjunto de obras que a Carla tinha vindo a expor, mas com a oportunidade de também criar obra nova, e também a oportunidade de conseguirmos fazer dialogar ali uma série de peças
que há muito as gostaria de ter visto juntas, e foi uma experiência que eu penso que foi muito importante para a Bienal, neste conjunto, de facto, que eu estou aqui a referir, portanto, muito obrigada. Aliás, a Inês Moura, vamos passar aqui à Inês, foi outra das artistas comissionadas, portanto, tivemos aqui alguns artistas que, de facto, a quem foi sugerido que fizessem obra nova, não é? O que é sempre estimulante para o artista e para o curador e para a Bienal. Nós tivemos duas performances no dia... Que dia foi de fevereiro? 15? Foi 15, a segunda inauguração? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro. Foi no ano de 2025. Exatamente, disso não escapamos. Mas quando inaugurámos o celeiro da Patriarcal, de facto tivemos o privilégio de ter duas performances, o Sr. Teste, que o Hugo já referiu, na Fábrica das Palavras, e a Inês Moura no celeiro da Patriarcal, com uma performance ongoing da sensibilidade que de facto a Inês nos tem premiado, muito bem fotografada pelo Nuno Sampaio. Muito obrigada, Nuno. Para lá das fotografias, eu não referi há pouco, do Nuno, todas as exposições foram fotografadas pelo Hugo Santos Silva, que foi meu assistente de curadoria, a quem eu devo, de facto, muito da qualidade deste livro. Mas a Inês teve, de facto, um conjunto de peças. Aliás, estamos aqui a ver a performance da Inês. Aqui, belissimamente fotografada. A Inês... peço desculpa, vai voltar tudo ao início. A Inês apresentou um conjunto muito variado de peças, desde fotografia à escultura, a desenho, portanto, porque ela de facto é uma artista multidisciplinar, e uma coisa que eu tentei de facto fazer foi, reparem, quando inaugurámos em novembro, eu queria que todos os artistas tivessem uma obra exposta, mesmo aqueles que só iriam ter em fevereiro a sua magna peça, a sua instalação. Eu quis que todos tivessem uma peça na exposição coletiva, e a Inês mostra uma fotografia que faltava depois à instalação de fevereiro maior. Assim, por exemplo, como a Irit Bastri, exatamente, tinha uma peça, uma snakeskin, uma película, aqui na Fábrica das Palavras, aliás, está aqui, exatamente, e depois faz a sua instalação, também comissionada para o celeiro da Patriarcal. E Irit, thank you so much. It was amazing to work with you and to see your installations taking place. It was really a privilege. Ela já fala português, então vou falar português. Sim, pronto. Não, a Irit de facto fez um trabalho extraordinário. Irit, tu vieste todos os dias à Bienal, praticamente. Sim. Pronto, ok? Não foi? Portanto, foi. A equipa sabe. E a França estava composta do filme de 35mm e de molas de metal. E eu já tinha mais ou menos 2.000 e levavam 2.000. Mas no meio da instalação faltava. Então todo dia fomos buscar molas no Staples, na loja X. Isso é que é um work in progress. Lembra? Não é? Mas essa tua dedicação foi até comovente, essa tua... O espaço é incrível, maravilhoso, e criar uma coisa nova para este espaço é uma coisa que era interativa, quando o público vem, é lá que as pessoas começam a vir. Claro. Muito obrigada. Pela liberdade. Temos ali alguma dificuldade em controlar as projeções de sombra, não é? Mas isso também foi muito bonito. E foi uma coisa que não estava... É daquelas coisas que nós não conseguimos prever, não é? E na montagem, de repente, tínhamos uma imensidão de sombras que vinham da peça da Irit, não é? Completamente expandidas, que tivemos que controlar um bocadinho, mas nessa contaminação
houve um ganho enorme a nível de toda a instalação. Sim, sim. Things that happen. E porque temos aqui também, temos a Daniela Ângelo. Daniela, muito obrigada, estás aqui também. A Daniela também não teve peças novas para esta Bienal, mas foi uma oportunidade muito interessante e muito importante para o projeto conseguir reunir uma série de peças tuas, desde o teu exoesqueleto, que de alguma maneira inicia a exposição da Fábrica das Palavras, o exoesqueleto de uma serpente, até depois daquele conjunto que eu chamo até de imagens totem, não é? São um bocadinho os objetos do ritual que sem eles tudo o resto não ganharia corpo. E todos os teus reflexos que tu também trabalhas nas tuas imagens são essas peles que me interessavam muito também trazer. Esta ideia das imagens que mudam de pele, elas próprias. Elas passam por mediums diferentes, tecnologias diferentes, corpos diferentes e, de facto, transformam o espaço nessa pele também, não é? Muito obrigada, foi um privilégio. Não sei se está aqui mais algum artista, que eu não quero escapar a ninguém. Pois é uma vergonha. Não, acho que não. Mas aqui estão imagens da peça da Irrit, por exemplo. E foi muito interessante para mim, por exemplo, conseguir trazer artistas como a Brígida Mendes, uma artista que foi nossa colega nas Belas Artes de Lisboa há muitos anos atrás, que entretanto teve uma pausa na carreira e eu achei que ela devia voltar, as suas imagens deviam voltar, e esta foi uma oportunidade interessantíssima para isso. Imagens da dança serpentina, não é? Atribuída ao Instituto Lumière, esta tal ninfa que atravessa os tempos, imagens da Elisa Azevedo, também tem um conjunto significativo de obras nas exposições, nas duas coletivas. Estas também são da Elisa. E o que há à espera? Uma vista que se vê perfeitamente a instalação da Irrit, com a Brígida ao fundo, as fotografias também da Daniela e as fotografias da Inês com a fotografia da Daniela lá ao fundo. Também já vimos o primeiro filme de stop motion da Adriana Mulder, a Serpentina, também foi mostrada. Aqui vamos ver agora uma série de peças. Inês, se quiseres falar um bocadinho do processo. Posso só explicar que, por exemplo, a fotografia anterior é uma serpente encontrada. Eu trabalho muito com objetos que existem na natureza, alguns que se foram moldados pelo ser humano, outros que são realmente elementos naturais. No caso, aquela era uma serpente, é uma peça de ferro que estava enterrada e todo o processo começou por desenterrar aquele corpo. Obrigada. Todo o processo começou por desenterrar aquele corpo que eu queria, porque queria levar para o ateliê, para analisar. Em seguida começa um processo de ajuda a essa serpente trocar de pele, e então lixei a serpente, da qual saiu aquele pó, com que depois também vemos um desenho, que é um rasto. Eu queria também, já agora, dizer que as peças que eu acabei por trazer, havia uma ideia do que eram essas peças, mas as peças também se concretizaram depois no espaço do celeiro da Patriarcal, não só no privilégio que foi depois passar 3 dias aqui contigo, mas com a equipa também de montagem, que foi sensacional e que andou comigo para trás e para a frente a ver o tamanho das vitrines, e esta serve, e esta não serve, e esta é alta demais, e se experimentássemos outra coisa. Portanto, foi um apoio também extraordinário. Houve muita coisa que aconteceu já em loco. As montagens servem também para os artistas entrarem num outro processo de revalidação e até de reflexão do seu próprio processo, e isso foi muito bom, poder fazê-lo com um tempo calmo, que era chegar de manhã e sermos os últimos a sair. Isso foi realmente muito bonito. As fotografias, a série já existia, mas fez sentido neste contexto de algo que se vai adensando, que se vai... Esta era aquela isolada na Fábrica das Palavras, e que faz parte dessa sequência de 9 imagens em que lá está, há uma releitura de um elemento que existe, que é um arbusto, e que eu vou olhando e adensando como um mapa da vida, que ele mesmo também muito rizomaticamente vai-se
ramificando em tantas possibilidades. E a serpente, cada vez que muda de pele, é como se fosse também uma nova possibilidade de algo. E é isso. Obrigada. Já que. Olha! Olha! Sim, por favor. Bom, nós não poderíamos estar mais gratos por esta experiência convosco e por vocês terem tido, por terem editado algo tão amplo e tão raramente visto, não é? Geralmente é tudo tão dividido e vocês conseguem criar uma ideia tão geradora e que contém tantos lados. E eu achei isso mesmo profundamente mágico. Ou seja, para mim poder editar, desenhar, performar tudo no mesmo projeto foi algo maravilhoso. Por isso, muito obrigada. Obrigada a nós. E foi incrível ver aqueles desenhos subir. Vocês não estão a ver. Eu tenho um pequeno vídeo dos desenhos. Sim, foi perigoso. E eles não estão aqui, mas eu tenho que agradecer à equipa do Sérgio Gato, que arriscaram a vida, por tua culpa, Catarina. Vocês não estão a ver a estratégia que foi necessária para subir os desenhos. Não é? Os desenhos têm uma escala gigantesca e essa subida foi incrível. Foi só... Foi mesmo a vertigem da subida. Sim. Foi incrível. E a vertigem disso tudo, do ato criativo, das peles todas ali de repente a surgirem, não é? Sim. E a vossa generosidade, está ali o Ricardo, ele está sossegadinho, não quer falar. Quer. E agradecer-vos muito para lá dessa generosidade, porque, cá está, quando eu disse de início que abusei um bocadinho, eu abusei um bocadinho de todos, não é? Porque eu não queria que a Catarina apenas editasse um livro, eu queria que ela desenhasse, mas depois também não queria que ela também só desenhasse. Queria que ela se instalasse. Depois não queria que o Ricardo também tivesse uma presença física, sonora, não é? Sabendo eu as suas práticas. E fico muito feliz porque diz-me se eu estou errada, mas foi o primeiro momento em que os dois fizeram uma performance. Sim. Fora do nosso campo íntimo e privado. Até vou beber um copo d'água. Estas coisas. Não, é verdade, porque portanto, tem muito a ver com essa ideia de ritual, não é? E, portanto, com algo que faz parte do nosso cotidiano. E foi a primeira vez que nós podemos, num espaço ainda por cima tão esbranquiçado, não é? Luminoso, não é? Exato, criar ali os nossos rituais, o nosso cotidiano, o nosso dia, não é? Transcrevê-lo para aquele espaço. E naquele momento específico com o Pedro Melo Alves, não é? Que foi incrível. Sim. Na bateria. Foi mesmo fantástico. E hoje a performance é um bocadinho uma das vossas linguagens, não é? Portanto, foi muito bonito que isso tivesse acontecido Sim. dessa maneira quase iniciática É verdade. naquele momento. Portanto, muito obrigada. Obrigada. Queres falar, Ricardo? Não. Não querendo falar, Não querendo. mas tenho que agradecer porque realmente foi uma sorte. Acho que todos os artistas tiveram a sorte de serem lidos por vós. E esse momento de leitura é um momento muito íntimo. Uhum. É um momento em que, lá está, nós não teríamos feito nenhuma performance juntos, mas o ler essa possibilidade tornou-a real. E é interessante que em tudo isto, como o Hugo disse, é uma sorte podermos dar a ler. Não é? Mas há uma parte que não nos cabe, que é a parte da revelação. E essa parte, penso que aconteceu aqui em vários episódios, em que cada um, com a sua perspectiva alargada, foi se tornando mais alargada em consonância, em harmonia, com outras perspectivas, e que criaram estes momentos de revelação. Em que nos momentos de revelação somos todos leitores. Ou seja, quando nós estamos a fazer a nossa performance, nós se calhar só estamos a empurrar a primeira peça do dominó, mas tudo o resto, a parte revelatória, que nós não sabemos o que é, né? Nós estamos na mesma posição de leitura que os curadores, que os outros artistas, que todas as pessoas que participaram e que viram.
Então esse momento de revelação é fruto dos momentos de leitura. Então isso para mim foi mesmo muito importante para se abrirem as possibilidades. E acho que para perceberem também a nossa parceria, também se calhar só mesmo a vossa parceria poderia naquele momento entender a nossa também. Obrigada a nós. Eu não sei se a Carla... Não. A Carla não. Queres agora falar com o microfone? Não. Direito, sim. Como estavas sem microfone, se calhar. Agradeço também à equipa técnica que trabalhou comigo, porque era um trabalho enorme. E também, como não sabia o que vai acontecer, era de verdade botar no espaço, mudar muitas vezes, trabalhar com as luzes e também gostei muito que a conceito do serpente não era muito estreita, era muito aberta. Então a serpentina do filme entrou, mas saiu também. Era uma abertura também. E a ideia também de projetar sem projeção, a projeção da luz só, que mudava com a mudança de corpos. Que cada pessoa fez o itinerário dele e mudou a percepção do espaço e da projeção com a ambulação. Vou falar também do filme Totem, que era o início na entrada do espaço, que lá tem a forma negativa. O filme cria a forma, mas tem a negação, que é na forma um pouco de um embrião. Lembro que quase não botamos esta peça, mas a Ana insistia. Queria muito mostrar. Sim, finalmente era muito forte a questão ficou um totem no espaço. Tal e qual. Então, obrigada. Obrigada. Não sei, Daniela, queres dizer qualquer coisa? Quero agradecer o microfone. Para ficar gravado, nós estamos a gravar a sessão. Ok. Pronto, olha, quero agradecer o convite. Não pude estar presente na primeira parte, mas tive o prazer de estar na segunda, sim. E gostei muito de ver a exposição da Bienal. Acho que realmente todos os trabalhos faziam sentido e às vezes é difícil fazer isso acontecer com artistas com preocupações no trabalho, às vezes tão diferentes. E obrigada por continuarem a fazer, se é possível, a existir a Bienal de Vila Franca de Xira, de fotografia. Pronto, e obrigada mais uma vez. Obrigada eu. E a Daniela, assim como a Elisa Azevedo, já tinham passado por esta Bienal no prémio, não é? Tinham sido dos artistas na altura mais jovens do prémio, e eu quis muito também fazer isto, também trazer duas artistas que tivessem passado pela experiência já na Bienal, mas agora numa outra condição, e foi muito importante, de facto, ter as tuas peças. Eu não sei se nos estamos a adiantar muito. Eu se calhar agora passava a palavra ao presidente do júri. Acho que o presidente do júri, da parte de premiação dos prémios, já que se deslocou de tão longe, não pode deixar de dar uma palavra sobre a Bienal de Fotografia. Passe-se o microfone ao senhor presidente. Obrigado, eu não vinha preparado para falar, até porque este atraso, por causa de um acidente, mais um peregrino que morreu na zona, infelizmente, na zona de entroncamento. Né? Quer dizer, eu não vinha preparado para falar. De qualquer modo, quem me trouxe
foi o premiado. Não, mas o premiado também falará. Mas Não, foi muito engraçado. Estávamos eu, apanhou o comboio, porque apanhava o mesmo comboio e viemos no mesmo carro. E o Alexandre, quer dizer, tenho o privilégio de conhecer bem o trabalho dele, até porque já o mostrei na Guarda, numa outra ocasião, agora o ano passado, e portanto, exatamente a partir daqui, não é? E portanto, esse foi, desde logo, um privilégio de ter conhecido o trabalho dele aqui na Bienal. E sobre a qualidade dos finalistas, querias dar uma palavrinha? Obrigado pelo guião. Eu ia dizer exatamente isso. Ia dizer que, bom, de uma maneira geral, a Bienal de Vila Franca de Xira sempre foi uma referência, mas muito mais a partir de 2016, quando o David Santos, não é, retoma 16, certo? 16. 16. Até também participei como artista nessa Bienal, não é? Portanto, isto também reforça a qualidade. Bom, não, estou a brincar. E, portanto, esse foi um momento realmente de renovação e colocou a Bienal de Vila Franca de Xira muito para além daquilo que ela tinha sido, uma referência parece próximo da ideia dos salões fotográficos. E, quer dizer, se no início era uma experiência, essencialmente no início da fotografia em Portugal era um lugar de experiência, depois atravessou uma longa fase mais próxima da ideia do concurso e do salão, e depois foi requalificada a partir de 2016, e hoje é uma referência não só na área da fotografia, mas também na área da fotografia expandida, portanto, que se aproxima muitas vezes da arte contemporânea, não é? E, portanto, tem essa virtude, quer dizer, vir à Bienal de Vila Franca de Xira não é só ver fotografia, não é? É ver imagem, de uma maneira geral, não é? Ou fotografia em diversos suportes por diversos caminhos, não é? Isso, de alguma maneira, também me parece que fez elevar o concurso, não é? Digamos, o call, a chamada para trabalhos, não é? Eu acho que é concomitante a qualificação ou a própria qualificação do call, não é? É concomitante com a sedimentação da Bienal como um lugar singular no panorama português. E, portanto, eu tenho acompanhado os últimos concursos, não é? E realmente este ano a qualidade era extraordinária, devido ao júri de seleção, que há um júri prévio, não é? Que seleciona, e depois há um outro júri que eu acho que coordeno, ou presido, não sei bem, que depois dá a avaliação final, não é? No caso do Alexandre, foi realmente o trabalho do Alexandre, já que ele está aqui, não é? Foi um trabalho espantoso, não é? E, quer dizer, foi um trabalho que este ano foi muito facilitado, nesse ano de 25 foi muito facilitada a avaliação, porque foi um trabalho que era espantoso. Quer dizer, foi um trabalho que nos espantou a todos e, portanto, nos facilitou. Portanto, o que eu quero dizer é longa vida à Bienal. Muito obrigado. Obrigado. Alexandre? Olá, boa tarde a todos. Bem, também não vinha preparado para falar. Quero desde já agradecer o convite e pegar nas palavras do José Macedo de Carvalho e dizer que, quando da exposição prévia, antes da abertura ao público, olhar para o trabalho dos finalistas e ver que, de facto, a qualidade dos trabalhos apresentados era, de facto, enorme e estivemos todos em suspense até à última. Isso significa que a qualidade de premiação e a seleção fizeram um excelente trabalho. Resta-me agradecer todo o protagonismo e o destaque que, como o José disse, já deu alguns frutos depois da Bienal e espero continuar a mostrar e que isto foi uma ótima rampa de lançamento. Espero que os candidatos vindouros, que está para breve, a coisa se mantenha e que a qualidade continue a ser aquilo que permeia este certame. Obrigado. Muito bem. Pedro Rocha, não sei se quer dizer algo, foi também um premiado. Passar aí. Que obteve o prémio do tema da tauromaquia. Também não estava preparado para esta parte. E, obviamente, queria agradecer à Câmara Municipal e à equipa toda da Bienal. É, de facto, um espaço importante para a fotografia. E há aqui um detalhe que eu acho que é importante, ou pelo menos me pareceu importante, que é esta evolução da Bienal
ouvindo também um bocadinho da experiência, eu percebi que já houve algumas alterações do nosso ano para este, e acho que isso também pode ter tido a ver com algum do nosso input, e portanto haver esta conversa entre a equipa e quem está a expor ou quem está a fazer parte da experiência, eu acho que é importante. Um dos detalhes que eu reparei foi, por exemplo, que o valor do prémio duplicou, não é? Portanto, eu acho que isso é uma ajuda grande para quem... Tivemos azar, mas é assim. E, portanto, nessa parte... ou seja, era o que eu ia seguir, não é? Mas pronto, fui interrompido. Bom, em relação à minha parte, em relação ao prémio, eu li num dos primeiros reviews deste ano de 24, foi que o prémio Tauromaquia devia deixar de existir. Não sei se leram também, presumo que sim. Eu acho que num conselho que promoveu, pelo menos, a tauromaquia como património imaterial de interesse municipal, é um bocadinho complicado fazer ou tomar essa decisão assim. O meu trabalho, apesar de ter sido integrado nessa categoria, aquilo que pretende é uma leitura, uma construção sobre a identidade e sobre a memória, obviamente mexendo-se dentro desse e do território, mas obviamente dentro dessa linha da tauromaquia. Portanto, tentei que não fosse uma coisa pró, que não fosse uma coisa contra, mas que fosse, no fundo, um retrato, não é? Não sei se posso dizer retrato, mas que fosse um registro de uns momentos um bocadinho fora daquilo que é a festa e numa parte até um bocadinho mais íntima e mais fora daquilo que estamos habituados a ver dentro deste tema. E como não estava preparado, não sei muito bem o que é que dizer a seguir, mas quero dizer esta parte. Obrigado, Pedro. Não sei se o Ricardo Moitas está. Não, acho que não. Não sei se o Filipe Bianchi quer dizer algo. Não? Ok. Então, neste momento, passava a palavra à vereadora Manuela Ralha para nos falar um pouco. É nesta altura que eu digo, também não vinha preparada para falar, não é? Não, mas fui tirando aqui algumas notas, obviamente. Em primeiro lugar, permitam-me cumprimentar o Sr. Representante da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, aqui presente, o Pedro, que está aqui sempre connosco, e o Pedro Santos, e que de facto a Junta também acaba por de alguma forma ir acompanhando este trabalho, isto de ser a Junta de Freguesia na cidade, que é a cidade do Conselho, às vezes não é tão fácil, um bocadinho para cortar o cordão umbilical, mas acaba sempre por acompanhar sempre este percurso deste trabalho cultural que vamos fazendo em comum e em conjunto, até porque o Rio, há bocado o Pedro estava a falar sobre a questão da tauromaquia, da identidade. Efetivamente é um concelho que é muito difícil ainda, embora estejamos na área metropolitana de Lisboa, cortar com os traços identitários que o próprio concelho tem e no fundo a cultura também se faz dos traços identitários de uma região e de um país. Portanto, agradeço profundamente ao Pedro ter concorrido nessa área, porque nem sempre é fácil perceberem esta questão de ter um tema que traz tantas idiosincrasias e tantas perspectivas diferentes. Nem sempre é fácil ter gente a concorrer nessas mesmas áreas. Portanto, para mim, desde logo, é logo um vencedor por ter tido a coragem, entre aspas, mas no fundo ter aceito o desafio de ter concorrido nessa área e ter, de facto, trazido uma área tão diferenciada daquilo que as pessoas acham que é a tauromaquia, daquilo que as pessoas acham que são as tradições, que são os bastidores e a parte que normalmente não se vê. Portanto, esta palavra era para aqui para perceber que é muito difícil, de facto, cortarmos com as questões identitárias e com as questões tradicionais e que vamos levando, como se costuma dizer. Queria cumprimentar, e queria cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente do Júri, o Sr. Presidente do Júri, como está, e cumprimentar a nossa curadora desta longa aventura destes 4 anos e também os nossos colegas de mesa, o Dr. David Santos, que eu devia ter começado por cumprimentar, mas entretanto isto está a atingir um ar de informalidade que já é difícil, e também
o Hugo e a Maria, que eu tenho que dar-lhe uma palavra, que eu cheguei aqui e perguntei logo, onde é que anda a Maria? A Maria foi uma assistente de curadoria fantástica. Acho que isto foi tudo muito mais rigoroso porque ela estava lá e estava com um olhar... Sem dúvida. Não é? E estava com um olhar a achar que aquilo não estava bem, e, não é, Maria? Pronto. Deixa-me só fazer só um parênteses, é que nós cometemos o erro de ter o estúdio ao lado do quarto dela, com uma porta direta. E, portanto, quando íamos ao estúdio, muitas vezes o layout estava mudado. Pronto, percebe-se. Aliás, quem acompanhou a montagem, todo o processo de curadoria, como eu fui acompanhando também, percebi, obviamente, tinha lá o dedo da Maria. Então, não há nada como ter um dedo crítico de fora. Depois, cumprimentar todos os artistas que aqui estão, tanto da parte daqueles que aceitaram amavelmente o desafio para exporem na parte curatorial da nossa Bienal de Fotografia 2024, mas também todos aqueles que ainda aqui estão, o nosso vencedor do prémio de 2024, o Alexandre, e que se atreveram, como eu costumo dizer, a concorrer. O que o nosso diretor do Departamento de Cultura e também do Museu de Neorrealismo desafiava-me a dizer que importância tinha a Bienal de Fotografia na política cultural municipal, não é? A Bienal de Fotografia é hoje muito mais do que um evento cultural periódico. É uma marca estruturante da política cultural do município de Vila Franca de Xira, porque afirma a cultura como um serviço público, mas também promove a criação artística contemporânea e consolida Vila Franca de Xira como território atento às linguagens visuais do seu tempo. Aqui o nosso diretor já falou que existe e que é a mais antiga Bienal, pelo menos no tempo, e que se consolidou desde 89. Éramos nós uns jovens, David. Desde 89 até agora, obviamente que teve um boost e é o que é hoje, graças à visão do David Santos em 2016, e estamos a fazer 10 anos, e é por isso também dos motivos que ele agarra com a curadoria da Bienal de 2026 é em comemoração destes 10 anos, desta nova forma de olhar a Bienal de Fotografia, que precisava de facto de um boost e começou por ser um certame dedicado à cultura muito motivado pelas associações que se dedicavam à fotografia do Conselho em 89 e que acabou por crescer e ter esta dimensão que a Ana Rita nos trouxe internacional e que nós, enquanto Câmara Municipal, só podemos efetivamente agradecer. Dizer também que a aposta na fotografia contemporânea é particularmente relevante porque a fotografia é uma das linguagens centrais da modernidade, não o podemos obviamente ignorar. Ela documenta, interroga, denuncia, fixa e transforma o olhar. Num concelho marcado por forte densidade territorial, social, industrial, ribeirinha, urbana e popular, a fotografia permite pensar o território para além da sua representação imediata. Permite ver o que muitas vezes passa despercebido, os rostos, os lugares, as margens, as permanências, as rupturas, os modos de vida e as tensões do presente. A Bienal reforça assim a política cultural que não se limita à fruição, mas que estimula a criação, reflexão e participação. Ao integrar prémios, exposições dos trabalhos selecionados e programa curatorial em vários espaços da cidade, a Bienal cria uma relação entre artistas públicos, equipamentos culturais e território. Do ponto de vista político-cultural, que é o meu, eu não sou, infelizmente, artista como vós, mas só posso, de facto, dizer que, do ponto de vista político-cultural, este é um sinal importante. A cultura não fica encerrada num único equipamento, mas circula, ocupa lugares, convoca públicos e inscreve-se no espaço urbano. A Bienal contribuiu para a democratização cultural porque torna acessível uma prática artística exigente, mas também para a democracia cultural, ao reconhecer criadores, estimular candidaturas e abrir espaço à pluralidade dos olhares. A atribuição dos diferentes prémios da Bienal reforça igualmente esta dimensão de valorização artística e territorial, afirmando a fotografia não apenas como objeto estético, mas como uma linguagem crítica, documental e humana. Importa também deixar uma palavra de reconhecimento e agradecimento àqueles que, ao longo destes 4 anos, contribuíram para afirmar e consolidar a Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira como um dos mais relevantes espaços de encontro entre criação contemporânea, pensamento visual e território.
Obviamente agradecer à equipa sempre da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, do SAC, do Serviço de Ação Cultural, que tem imenso trabalho, como já aqui foi dito, mas que nunca se nega. Como vocês sabem, se não sabem, eu aproveito para transmitir esta ideia. Todas as exposições feitas em qualquer um dos museus ou em todos os equipamentos são feitas indoor pelas nossas equipas, o que de facto permite um trabalho acompanhado, consolidado e muito, para nós, muito importante, porque envolve as diversas equipas da Câmara Municipal, não só a equipa do SAC, mas já aqui a Ana falou do design, da equipa de design da Câmara Municipal, a das oficinas, muito obrigada, Sra. Diretora, a das oficinas municipais, mas também a equipa da comunicação e imagem da própria Câmara Municipal. Portanto, acaba por ser um trabalho que a maior parte das câmaras municipais não faz, e que muito nos orgulha, que é poder contar com uma massa humana, uma equipa humana que ama de facto aquilo que faz, que se interessa e que vocês puderam acompanhar durante estes 4 anos e que o fazem com o coração, de facto, e com muito interesse por aquilo que fazem. Dizia-me um dos elementos que não aqui está hoje, que não está aqui hoje, a Margarida Ribeiro, que já dá por ela, cada vez que vai visitar um museu no estrangeiro ou em qualquer lado, a espreitar qual é a forma como se penduram os quadros ou como a exposição é feita. Eu também já passo um bocadinho por mesmo. Já tenho um outro olhar sempre, é o meu 9º ano enquanto vereadora, mas já dou por mim a olhar enquanto para os elementos expositivos, não só do ponto de vista da fruição cultural, mas também do ponto de vista técnico, e tentar perceber de facto como é que as coisas são feitas. Portanto, porque há este interesse de facto destas pessoas. Mas também, como eu dizia, agradecer agora de uma forma mais oficial à curadoria da Bienal pelo trabalho exigente, persistente, intelectualmente comprometido, com uma programação capaz de cruzar qualidade artística, contemporaneidade e relação com os públicos. Curar é muito mais do que selecionar obras. É construir sentido, abrir diálogos, criar percursos de leitura do mundo através das imagens. E isso esteve presente neste ciclo da Bienal. Obrigada, Ana Rito. Muito, muito obrigada. Uma salva de palmas para a nossa colega. Ao Presidente do Júri, sempre, meu querido amigo, pela responsabilidade e rigor inerentes a um processo de avaliação sempre complexo, onde convergem múltiplas linguagens, sensibilidades e propostas artísticas. Não é um trabalho fácil, de facto. Num tempo de excesso de imagens e velocidade de consumo visual, torna-se ainda mais importante defender critérios de qualidade, profundidade e reflexão. E, naturalmente, a todos os artistas, já o fiz, mas nunca é demais agradecer. Aos que integraram o programa curatorial, trazendo à nossa cidade diferentes olhares sobre o contemporâneo, e também a todos os que concorreram à Bienal, porque cada candidatura representa tempo, criação, vulnerabilidade e vontade de partilhar uma visão do mundo. Uma Bienal constrói-se precisamente nesta pluralidade de olhares, peço imensa desculpa, de pensar o presente, aquilo que vemos, aquilo que escolhemos mostrar e também aquilo que tantas vezes permanece invisível. Permitam-me dar aqui nota, e já foi, o Pedro já o fez também, nós alteramos, isto surgiu numa das nossas conversas de ponto da situação, de estudo, de impacto, no fundo, da Bienal, da parte da premiação, em que nos juntámos para conversar sobre isto, e de facto o nosso presidente do júri pôs em cima da mesa, para além das questões que os próprios elementos que se tinham candidatado tinham colocado, que nos levaram a repensar algumas coisas, pôs-nos também a questão de aumentarmos o valor do primeiro prémio, ou dos prémios, não só do primeiro, mas dos prémios da Bienal, de facto para acompanhar este crescimento, este boost de internacionalização e este boost de qualidade que de facto a Bienal já atingiu. E nós ouvimos, como eu disse naquele almoço, ouvimos, retemos e fizemos, e de facto aumentámos para 10.000 euros, que já é muito simpático, o primeiro prémio. Devo dizer que é o prémio mais elevado que nós temos dos prémios que temos culturais no município. Nós temos vários prémios culturais, temos um dedicado à literatura, um dedicado à música, um dedicado à fotografia, mas também um dedicado ao ensino pela arte para a academia, que é o prémio Arquimedes da Silva Santos. Isto ter um ponto ajuda sempre, Arquimedes da Silva Santos, e de facto este é o prémio mais elevado que nós neste momento temos como primeiro prémio. Não é muito mais elevado, mas é mais elevado.
o que significa de facto a atenção à qualidade dos trabalhos que têm entrado e aos artistas que têm cada vez mais acedido a concorrer e têm se aventurado a concorrer, porque criar trabalhos, quer seja para a curadoria, para a exposição curatorial, quer seja para a área da premiação, é sempre um ato de generosidade, de tempo e de cuidado que nós não podemos deixar de premiar. E esta era, de facto, uma das grandes alterações que o novo regulamento tem. E dizer-vos que, efetivamente, encontramos-nos daqui a uns meses na exposição que inaugura 21 de novembro. Que inaugura, que eu também ia dizer, mas o senhor diretor é sempre assim, gosta sempre de ser o ponto. Que inaugura a 21 de novembro, no celeiro da Patriarcal, como não podia deixar de ser. Espero ver-vos lá, na inauguração da exposição dos premiados, da premiação. Até lá, muito trabalho, muita água vai passar por baixo da ponte, muito trabalho. E o programa curatorial, e vários sítios. Fazemos logo tudo na mesma altura. Pronto. Mas eu só estava a falar do premiado porque o senhor ia falar do curatorial. Porque, mais uma vez, adotámos, mais uma vez, e como sempre, o programa curatorial vai viajar por várias partes da nossa cidade, vai ter exposições em várias áreas e vários pontos da nossa cidade, mais uma vez, o que permite de facto um diálogo com a cidade, com o território e com o público, que é isso que nós queremos neste trabalho que fazemos no âmbito da cultura e nesta promoção que fazemos da fotografia, ou seja, qual for, do âmbito cultural, porque o que nós precisamos é de manter a arte viva, não é? E de criar cada vez mais público. Portanto, encontramos-nos lá, espero ver-vos lá todos nessa sessão. Eu ia passar, Sr. Diretor. Vocês estão a assistir a uma vereadora brevemente a tirar com o microfone ao diretor, mas eu ia passar precisamente... Ia passar precisamente a palavra, despedindo-me desde já e agradecendo em nome da Câmara Municipal a todos e a todas, tanto os terem estado aqui hoje presente como terem participado na Bienal nestes 4 anos intensos, e esperar ver-vos muito mais vezes pelas salas de exposição do nosso Conselho, sejam elas quais forem. Vou passar à Ana Rito para dizer mais algumas coisas. Para já, muito obrigada pelas palavras, muito generosas também. E porque, de facto, os artistas são os seres mais generosos que existem. Eu só queria dizer o nome de todos, porque alguns não estão aqui, não é? E, portanto, o nome torna de alguma forma também presente. Então, os artistas que compuseram este programa foram a Adriana Molder, a Ana Maria Meulino, a Bárbara Fonte, a Brígida Mendes, o Bruce Nauman, a Carla Cabanas, o Damiroco, a Daniela Ângelo, o Denilson Baniwa, a Elisa Azevedo, o Igor Jesus, a Inês Moura, o Instituto Lumière, a Irit Batseri, o Paulo Arraiano, a Sandra Rocha, o Sr. Teste e o Therese Von Michel. E para terminar, explicar-vos, lendo a grande artista, poeta e investigadora Anna Atterley, porque é que esta Bienal, ou o seu programa curatorial, se chama Serpente Infinita. Era uma vez uma serpente infinita. Como era infinita, não havia maneira de se saber onde estava a sua cabeça. De cada vez que se lhe tirava uma vértebra, não fazia falta nenhuma. Podia-se mesmo parti-la, deslocá-la, emendá-la, ficava sempre infinita. Quem quisesse levar-lhe um bocado para casa, podia pô-lo na parede e contemplar um fragmento da Serpente Infinita. Ora, cada obra foi um fragmento da Serpente Infinita e o meu infinito obrigado a todos e a todas. Bem.